Muito bem, boa noite mais uma vez, a paz do Senhor, aqui em Fortaleza. Eu sou o pastor Paulo César Sampaio. Hoje, quarta-feira, dia 9 de novembro de 2016, são 22 horas pontualmente aqui pelo meu relógio. Acerte o seu pelo meu expressão antiga do rádio, que sempre vale a pena repetir. Damos, portanto, seguimento às nossas mensagens, estudos bíblicos na Palavra de Deus. Hoje, Mateus capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 23. Vamos abordar e vamos responder algumas perguntas, alguns questionamentos importantes em nome de Jesus, tá? Temos aqui 4 perguntinhas básicas. Primeira, devo mesmo dar esmolas? Por quê? E como? Segunda pergunta, é quase uma colocação, uma afirmação, mas também tem um quê de pergunta, que eu tenho vergonha de orar em público. Quando alguém me chama no microfone, ou quando alguém me pede, por exemplo, para orar assim, em um grupo, de alguma maneira eu me sinto constrangido a isso, me sinto meio perturbado quanto a isso. Como é que eu posso fazer? Que tipo de oração eu devo exercer, eu devo fazer? Uma oração simples, concisa, direta, ou uma coisa tipo oração farisaica, oração showman ou showwoman, você me compreende? Essa é outra pergunta importante. A terceira é, meu dinheiro, minha vida? Quem manda de fato em mim? O dinheiro ou eu mando nele? Porque para muitas pessoas, lamentavelmente, o dinheiro há muito tempo se tornou o Deus deles. Portanto, olho vivo. A quarta pergunta é, olhos maus, olhos bons. Qual a diferença entre um olhar realmente misericordioso, amável, sincero, gostoso no sentido bom da palavra mesmo, ou um olhar de desdém, um olhar de reprimenda, um olhar de meio insinuante, malicioso, lascivo ou coisa que o valha. Portanto, liguem os fios. Vamos ler tudo isso hoje. Ao menos parte disso hoje e a segunda parte na próxima mensagem, na sexta-feira. Vamos lá então, capítulo 6 de Mateus diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Da outra sorte, não tereis galardão. Não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, não, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, observe bem isso, tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola, a tua ajuda, a tua oferta fique em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Este é o segredo da bênção. Versículo 5 diz, e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Pela segunda vez, hipócritas aparece no texto. Porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Sim, já receberam sim, a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Você me compreende isso? E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem eles que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles de forma nenhuma, porque Deus, o vosso Pai, sabe, sim, Ele sabe, o de que tendes necessidade,
antes que lhe peçais, antes que você peça a ele. Esse é o lhe peçais, português antigo, mais correto. Versículo 9 diz, portanto, aqui vem a oração sacerdotal, a oração do Pai Nosso, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sim, livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre e sempre. Amém. Verso 14 diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Sim, vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens. Vamos explicar isso no andar da coisa, da mensagem. Se não perdoardes aos homens, entre colchetes, as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Terceira vez que aparece aqui, hipócritas. Por quê? Porque eles seguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam, sabe? Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa deles. Sim, já receberam. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Isso. E sim ao teu Pai em secreto, ou em segredo, em alguma versão. E teu Pai que vê em secreto, que vê em segredo, te recompensará. Verso 19 já muda para outra fase, que é tesouros no céu. Falando de jejuar, agora tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso é da maior gravidade, da maior certeza. Vamos comentar sobre isso. São os olhos a lâmpada do corpo. Já mudamos para luz e trevas aqui. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Vamos comentar do verso 1 ao verso 23. Voltemos, pois, ao verso 1, que diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. A pergunta que muita gente faz é: pastor, como é que eu posso exercer a minha justiça e mesmo assim ocultá-la diante dos homens? Como é que eu posso fazer o bem? Como é que eu posso, de fato, praticar a justiça sem que com isso, de alguma maneira, esteja me mostrando, me expondo? É uma pergunta interessante e legítima que se faz. Agora veja, o que o texto diz é: guardai-vos. Dito de outra forma, evitem, pois, vocês mesmos exercerem a vossa justiça diante dos homens. Não façam nada com o fito, com o objetivo, com a
premeditação, com premeditar de ser visto e elogiado. Não. Nada de fazer coisas apenas para ser visto e elogiado e honrado e idolatrado por outras pessoas. Em absoluto. Jesus nos diz aqui de forma claríssima que as nossas ações devem ser vistas por eles, por outrem, por outros. E eles devem louvar a Deus através de nós, não louvar a nós mesmos. Este é o grande diferencial. Não devemos, não podemos fazer boas ações, caridades, ou caritativas, vem de caritas em grego, apenas com o objetivo de, olha como ele é interessante, olha como ele é educado, olha como ele é espiritual, olha como ele é misericordioso. Não, não é assim que funciona a coisa. Nunca foi e nunca será. Por quê? O texto é claro. Não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quem assim pratica? Amém? Versículo 2. Já estamos aqui no quesito esmolas, não é? Quesito esmolas. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificadas pelos homens. Toda religião, repito, toda religião, ela tem no seu bojo, no seu arcabouço, esta parte importante que é de assistência aos desvalidos, assistência aos mais pobres, assistência às pessoas que estão carentes e que não têm meios por si mesmas de remediar a sua situação. Você me compreende? Agora, a questão é a seguinte: nós não devemos tocar trombeta, trombetear, porque fizemos esta caridade ou aquela caridade. Você me compreende? Porque assim faziam os fariseus hipócritas. Assim faziam e fazem até hoje aquelas pessoas, repito para quem chegou agora, que estão, na verdade, em busca de fama, de sucesso, de exposição, de serem trombeteadas e transformadas em ídolos, em ícones da bondade e da suprema misericórdia. Não, em absoluto. Quando você der a esmola, a tua mão esquerda não perceba o que faz a direita, tampouco a direita perceba o que faz a esquerda. Porque quem faz assim, quem dá esmolas e toca a trombeta, já ganhou a recompensa. Já tem o elogio fácil, humanístico, temporário, passageiro, efêmero, daquelas pessoas e muitas vezes das quais, ou às quais, a oferta chegou lá. É interessantíssimo aqui que ele fala de hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Eu quero dizer a você, sem medo de errar, que, infelizmente, esses ainda estão presentes hoje em dia. Não é tão raro você ver celebridades, pessoas na televisão, na imprensa, principalmente televisada, que elas acabam vazando a informação para algum jornalista desses sensacionalistas que adoram fofocar, não é? E dizem que, olha, fulano de tal, na verdade, deu tantos milhões à entidade filantrópica XYZ. E aí, aquela oferta que durante algum tempo estava sendo dada em secreto e certamente por Deus sendo abençoada, o abençoado, o seu doador, agora foi publicizado. Publicizado com o fito, com o objetivo de ser adorado, admirado, seguido, reverenciado, idolatrado, mais e mais. Dou-lhes um exemplo aqui. Para quem gosta de Fórmula 1, por exemplo, Ayrton Senna, durante anos e anos e anos, ele deu ofertas e esmolas e obras de caridade e de misericórdia a muitas entidades filantrópicas. E somente depois a imprensa veio perceber e veio saber os nomes de algumas delas. Lembremos-nos que ele era um crente e sabia como exercer os seus atos de misericórdia.
Muito importante isso. Para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará. Olha que coisa fantástica. Lucas 12, verso 33. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus. Você me compreende? Tesouro nos céus que nunca... Tesouro no singular, nos céus que nunca cabe. Aonde não chega ladrão e a traça não rói. Deuteronômio, capítulo 15, versos 7 e 8 dizem assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureçais, ou não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Não, em absoluto. Antes lhe abrirás de todo a tua mão e livremente lhe emprestarás. Lhe emprestará sim o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. A Bíblia está cheia de versículos do Antigo Testamento e Novo Testamento que nos incitam, que nos impulsionam, nos motivam a que possamos dar as nossas esmolas. Veja, de algum tempo para cá, décadas, eu estou certo disso, nós vimos o crescimento de centenas e milhares de ONGs, organizações não governamentais. Grande parte delas, talvez quase que a maioria, são ONGs sérias. No entanto, muitas não são sérias. E pegam o dinheiro dos doadores e usam em benefício de si mesmas. Isso é facilmente perceptível na imprensa de hoje. Veja, há no pensamento cristão um certo paradoxo que é o seguinte: pastor, eu penso que não deveria dar esmolas porque isso é coisa do Estado. Porque dar esmolas eu vou acostumar uma pessoa. Não, em absoluto. No cristianismo, repito, em qualquer religião, o dar esmola sempre fez parte da sua história, do seu exercer da fé. Portanto, é função sua, é função minha, é função nossa darmos esmolas, fazermos obras de caridade, obras de misericórdia. Você me compreende? Não podemos deixar que o Estado exerça um privilégio que é nosso. Lamentavelmente, os revolucionários marxistas, essa gente toda, diz que não deveríamos dar esmolas. Isso é função do Estado. E aí o Estado, como sempre, ou quase sempre, é inoperante, não realiza a obra social e as pessoas em volta, os pobres, vão querer se rebelar e se revolucionar. E vão eles causar mais problemas. Quando nós, enquanto cristãos, misericordiosos, deveríamos sim ajudar as pessoas, especialmente se nós podemos de fato. Não podemos negar-lhes a mão. Você me compreende? Muito bem. Portanto, repito, a esmola sempre foi parte do cristianismo. Desde o princípio. Desde Antioquia, quando nós fomos lá chamados de cristãos. Passando pelo Império Romano, a começar digamos, oficialização, normatização do cristianismo católico apostólico romano, com sede em Roma, e indo até o ano 1098, quando houve a ruptura entre catolicismo romano e catolicismo oriental, com sede lá em Bizâncio, depois Constantinopla, depois Istambul, atual Turquia, de modo que no cristianismo, tanto evangélico quanto católico ocidental e católico oriental, o dar esmolas sempre fez parte da nossa história. E só lembrando que muita gente às vezes se esquece disso. Existem cerca de 22 ritos cristãos orientais. A maioria deles desconhecida dos cristãos ocidentais.
Mas isso já merece uma outra história. Vamos ao versículo 5 que diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Percebem mais uma vez aqui? Uma referência aos fariseus, não é? Porque gosta de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem o quê? Para serem vistos dos homens. Em verdade, já vos digo que eles já receberam a recompensa. Quando você vê filmes do Antigo Testamento, principalmente, vê Jerusalém, e aqueles homens com vestes talares, com aquelas roupas bonitas, sacerdote, sumo sacerdote, aquela trupe toda de religiosos profissionais. Claro que parecia e transparecia uma religiosidade, uma espiritualidade, em razão de todo o aparato, de toda a pompa, você me compreende? Ora, aqueles homens adoravam ser vistos nas praças públicas em orações. Orações longas, enfadonhas, uma coisa realmente louca. Vamos lembrar, por exemplo, aqui a oração do fariseu e do publicano, Lucas capítulo 18, que diz assim: Contou ainda esta parábola que para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. E a pergunta é, quem estava convencido de ser justo aqui? Ora, os fariseus. Então, eis a parábola de modo curtíssimo. 2 homens subiram ao templo. Para quê, pastor? Para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Publicano, aquele judeu que traía o seu próprio povo, na verdade, cobrando impostos mais do que o devido, enriquecendo a si, aos seus representantes romanos, aquela casta bem difícil. Então, o fariseu, de pé, percebe aqui, de pé, orava interiormente deste modo. Olha que coisa fantástica a oração dele. Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto desses homens. Ladrões, injustos, adúlteros. Nem como este publicano aqui. Não. Jejuo 2 vezes por semana. Pago o dízimo de todos os meus rendimentos. E foi-se repetindo e se justificando diante de Deus. É interessantíssimo como algumas pessoas, repito, têm dificuldades na oração, especialmente quando feitas em público. E é curioso, especialmente no nosso meio, o esforço que algumas pessoas fazem para orar bonito. Pastor, não me chamo para orar não porque eu não sei orar, ou então eu tenho dificuldades para articular, a minha oração é muito feia, pastor, é muito curtinha, eu não consigo orar. Você sabe o que é isso? Isso ainda é a síndrome da oração do fariseu, ou seja, é a tentativa de nós orarmos como oravam os fariseus, com aquela solenidade, com aquela pompa, com aquela impostação de voz. Você me compreende? Você conhece alguém assim? Eu conheço centenas, se não milhares. Eu penso que a oração efetiva é aquela que nasce no coração. Do seu coração para o coração de Deus. E detalhe, geralmente é uma oração simples, curta e objetiva. Querem uma prova? Vamos lá então. Então, voltemos a Lucas 18, o fariseu e o publicano. Então, o publicano, mantendo-se à distância, ele nem tinha ousadia de se aproximar do santarrão do fariseu. Não, não. Mantendo-se à distância, não ousava, ele nem ousava sequer levantar os olhos para o céu. Não. Mas sabe o que ele fazia? Ele batia no peito. Ele dizia assim: meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo, disse Jesus, que este último, publicano, ele desceu para a casa dele, ele foi para casa. Porque quem está em Jerusalém no tempo desce, não é? Então ele desceu para a casa dele.
justificado. Mas o outro, o fariseu, não. Não foi justificado, não. Não. Sabem por quê? Porque era um hipócrita. Numa linguagem cearenseis, infeliz do cão, hipócrita, não é? Pois todo que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Você me compreende? Pastor, vamos em frente então. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai. E teu Pai que está em secreto, que vê em secreto, te recompensará. Os judeus oravam várias vezes ao dia. Os cristãos também. Há orações individuais, em secreto. Nós precisamos ter um espaçozinho para orarmos, não? Na sua casa. Você escolhe um espaço e ora, de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora. O velho Paulo dizia, orar sem cessar. De modo que não é a quantidade de oração que vai fazer com que você seja ouvido por Deus. Tampouco seja o tamanho da oração. Veja você que a oração deste publicano foi muito curta, brevíssima. E mesmo assim ele foi inteiramente justificado diante de Deus. Agora, detalhe importante, versículo 7. E orando não useis de vãs repetições como os gentios. Veja, aqui é uma coisa interessantíssima. Enquanto os fariseus e doutores da lei, sacerdotes e escribas, essa trupe toda, orava de modo solene, com vestes talares, em público, para serem reconhecidos como espirituais, etc. e tal, os pagãos, os gentios, faziam também orações. Orações em forma de mantras, repetições. Porque eles achavam que, pelo seu muito falar, eles seriam ouvidos. Mas não. Não e não. Não vos assemelheis a eles. Porque o Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Você me compreende? Certa feita aqui em Fortaleza, uma igreja orava evangélica, orava tão alto, que a vizinhança chamava a polícia para tomar alguma providência. A polícia chegava, a igreja baixava o seu volume do microfone, do som da caixa, e quando a polícia saía, aumentava tudo de novo. A certa feita, o vizinho já aborrecidíssimo, o que fez? Ele pôs uma faixa, um banner, não é? Bem grande, tipo assim, Deus não está surdo. Deus não é surdo para que não possa ouvir. Portanto, criem vergonha e criem juízo e tenham educação. Ora embaixo. A partir de então, aquela comunidade teve um pouco mais de bom senso e educação. Porque se a minha oração está perturbando a paz do meu vizinho, como eu vou ganhá-lo para Cristo? Você me compreende? Pastor, então, qual seria assim um modelo de oração? Que tal vermos aqui embaixo a oração dominical, o Pai Nosso? Portanto, vós orareis assim. Isto aqui é um modelo. É um modelo, não é o único. Isso não quer dizer que você só vá fazer a oração do Pai Nosso. Ora, os pais da igreja chamados, os Agostinho, Tomás de Aquino, Tertuliano e tantos outros, diziam que este modelo é o melhor que existe. É a mais bela oração de toda a Bíblia, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é a oração modelo, onde nós vamos de fato santificar o nome do Senhor a cada dia, a cada hora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Somente Ele é santo, santo e santo, e nós temos o dever de reconhecer isso. Agora, venha o teu reino, e o teu reino já está em nós, já está entre nós. Onde está um crente, aí há, e aí está o reino de Deus. Lembremos-nos que somos tabernáculo do Espírito Santo de Deus, morada do Espírito Santo. Você me compreende? De modo que onde você está, está também o reino de Deus, que virá na sua forma concreta, completa, total, por ocasião do arrebatamento da igreja, da volta da igreja à terra para o estabelecimento de 1000 anos, do milênio. Mas, por enquanto, o reino já está entre nós. Onde houver um crente, aí estará também o reino de Deus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É óbvio que no céu é feita a vontade do Senhor. Também é igualmente óbvio que na terra nem sempre se faz a vontade do Senhor. Por quê? Porque foi facultado ao homem, desde o Gênesis, lá no Jardim do Éden, o livre-arbítrio, o desejo, a vontade de obediência ou desobediência. Mas nesta oração, estamos aqui rogando, suplicando e implorando que o reino de Deus seja feito, venha também a própria terra de um modo concreto e perene e definitivo. Versículo 10, digo melhor, 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia. Se é cada dia, evidente que dá-nos hoje. Porque amanhã é um outro dia. E Deus, na sua presciência, na sua sapiência, na sua sabedoria, Ele sabe que nós precisamos de tudo isso. Do vestir, do calçar, do levantar, do trabalhar, do fazermos o que precisamos fazer, não é verdade? Portanto, veja, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E amanhã, Senhor, dá-nos de novo. Lembremos do maná que durante 40 anos caiu lá no Egito, na caminhada, depois do Egito, na caminhada do povo de Deus em direção à terra prometida, durante 40 anos. O maná aconteceu. O maná era o pão diário. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Agora veja uma coisa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos também perdoado aos nossos devedores. Essas dívidas aqui não significam exclusivamente dívidas monetárias, pecuniárias, dinheiro, não. Quaisquer tipos de dívidas. Dívidas de gratidão. Aliás, essas dívidas são também muito importantes e devem ser pagas com orações e, igualmente, atos de gratidão também. Você me compreende? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O velho Tiago, meu irmão do Senhor, em sua epístola, capítulo 1, diz que Deus não tenta ninguém. Portanto, quando você disser que está sendo tentado por Deus, é um grande e gravíssimo pecado. A própria concupiscência, o pecado, a sedução, tudo isso é que, na verdade, nos atrai, nos seduz e nos induz a que pequemos. Agora veja uma coisa. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre e sempre. Amém. E sabe de uma coisa? Porque se nós perdoamos aos homens as suas ofensas, também o nosso Pai vai nos perdoar. Agora, se não perdoarmos as ofensas deles, e para isso evidente é que eles devem pedir perdão. Concorda comigo? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Óbvio que, se houve um ofendido, houve alguém que ofendeu. Ofensor
e ofendido. Para que haja perdão, há de se pedir perdão. Concorda comigo? Eu sei que sim. Então, veja, estamos já indo para como jejuar, não é? Isso me faz lembrar aqui uma passagem interessantíssima, que é a seguinte. Primeira coisa é o seguinte, existem 3 formas de jejuns. Vou ler aqui rapidamente. Jejum normal. A abstenção, né, de todos os alimentos sólidos ou líquidos, mas não de água. Esse é o jejum normal. Você não come e você não bebe líquidos em geral, mas bebe água. Ok? Muito bem. Recomenda-se que você escolha um dia na semana, comece apenas com um dia. E tenha cuidado. A segunda forma é o jejum absoluto, a abstenção tanto de alimentos como de água. Está em Efésios 4 e Atos capítulo 9. Normalmente, esse tipo de jejum, que é jejum absoluto, não deve ultrapassar 3 dias. Ouça o que eu estou dizendo. Não deve ultrapassar 3 dias. Porque a partir de 3 dias, o corpo já entra em desidratação. Liguem os fios. Pastor, temos exemplos aí de Moisés e Elias que jejuaram, e Daniel, e são exceções. Não são regras. São exceções, não são regras. Então, muita gente se dá mal porque, na realidade, começa querendo jejuar 7 dias. Depois vai um certo monte, não sei das quantas, 15 dias, 21 dias. Cuidado. Você pode passar mal se não morrer. Tenha muito cuidado com isso. Você me compreende? Então, muito bem. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, terceira vez. Por quê? Porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Sabe aquela figura que chega assim e diz assim, eu estou jejuando. Olhe, irmãos, eu estou jejuando. E trombeteia para todo mundo ouvir que está jejuando. E assim não, porque eu estou jejuando. Não, eu estou. Esse jejum, meu querido fariseu hipócrita, não serve para nada, a não ser para você mesmo. Pousagem espiritual. Quando você não é espiritual, você é um farsante. Você me compreende? O texto é claro quanto a isso. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados com os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, já receberam a recompensa. Olha como ele é espiritual. Olha como ele é fantástico, é jejum. E como deveria ser essa coisa toda? Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Com o objetivo, com o fim de não parecer aos homens, à igreja, aos irmãos, que você está jejuando. E sim ao teu Pai que vê em secreto. E teu Pai que vê em secreto vai te recompensar. Há pessoas que fazem a coisa certa da maneira errada. Jejuam, mas contam para Deus e o mundo que estão jejuando. Pelo amor de Deus. Não leram o texto. E se leram, nada entenderam. Portanto, quando você jejuar, você que é casado, conte para a sua mulher. Porque ela pode estranhar que você não vai almoçar naquele dia. E ela pode pensar que você está doente. E ela pode começar a fazer um monte de perguntas. E você vai se aborrecer. E aí não vai adiantar o seu jejum. Você me compreende, sim ou não? Versículo 19. Chegamos à parte dos tesouros. Essa aqui é gravíssima. Não acumuleis para vós outros tesouros na
terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. A palavra de Deus diz que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E diz também a palavra que você não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, a Deus e ao dinheiro. Mas, lamentavelmente, dizem alguns com certa razão, se não toda razão, que muita gente se converte de corpo e alma, mas não de bolso ou de bolsa, de jeito nenhum. E neste caso, o dinheiro, o mamão, continua sendo o Deus dele, o Deus dela. O texto é claro: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Senhor, tenha misericórdia. Mostre para você mesmo quem é que manda em você. Se é você, se é o Espírito Santo, ou se é o dinheiro que você tem. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. E eu evito às vezes falar disso, mas o Senhor tem misericórdia. Estamos roubados, mais do que nunca roubados. De difícil recuperação, fala a nível do Brasil, o que esses políticos, filhos de Satanás, fizeram com o nosso país. Mas isso é outra história. Verso 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Um amigo me dizia que o dinheiro serve para duas coisas: comprar e passar troco. Eu diria não, para uma terceira ele também serve muito bem para ajudar a propagar a obra de Deus. Levar esta boa nova de salvação a tantos quantos ainda precisam ouvir. E não nos iludamos, o mundo inteiro ainda precisa ouvir que Jesus Cristo é Senhor e que há outra alternativa que não esta em que estamos metidos até hoje. Você me compreende? Tesouros no céu, tesouros no céu. Faça bom uso do dinheiro. Veja uma coisa, você pega uma cédula qualquer, imaginemos aqui uma cédula de R$2. Está imaginando? O papel que consta que faz a cédula de R$2 é o mesmo que faz a de R$5. O papel é o mesmo. O que muda são os valores. Eu atribuo aquele papel R$2. Eu atribuo aquele outro papel, em razão de seu valor, numeração e imagens, R$5. O mesmo papel de 2, de 5, também é papel de 10, de 20, de 50 e de 100. Onde eu quero chegar? O dinheiro é uma criação humana. Inteligente, mas é a criação humana. Ou seja, não atribua ao dinheiro um valor que ele não tem. O dinheiro não compra felicidade, não compra amizade sincera, não compra salvação e, muitas vezes, não compra saúde. Há muita gente riquíssima e doente, quase à morte. Você me compreende? Chegando ao final, verso 22, luz e trevas. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo tudo será luminoso, que alegria. E se forem maus os teus olhos, todo o teu corpo vai estar em trevas. Portanto, observe isso, caso a luz que há em ti sejam trevas. Mas como? Que grandes trevas serão.
Os antigos cristãos e povos do Médio Oriente e do Extremo Oriente diziam que, através dos olhos, nós percebemos bem o coração das pessoas, a sua alma. Eles são, de fato, a janela do corpo, da alma. A gente percebe quando alguém está triste, deprimido, ansioso, com raiva. As emoções afloram, vêm à superfície no olhar de uma pessoa. Sim, há pessoas que disfarçam muito bem, atores e atrizes de primeiríssima qualidade. No entanto, chega uma hora em que eles não conseguem esconder uma realidade que está acabando com a vida deles. Portanto, os olhos dizem muito. Quando você, por exemplo, assiste reportagens na televisão de marginais sendo presos em flagrante e a câmera tenta focá-los bem de frente, eles evitam. Já perceberam isso? Eles evitam olhar a câmera. A câmera. Você me entende? Por que será? Então, o texto é claríssimo e corretíssimo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. Agora, se os teus olhos forem maus, a luz que supostamente há em ti, deveria haver em ti, se transforma em trevas. Em trevas. São olhares maliciosos, olhares desdenhosos, olhares lascivos, olhares de ambição, olhares de inveja. Há diversas formas de olhar alguma coisa ou alguém. Eu dizia em outro vídeo anterior o seguinte: na realidade, o nosso bom Senhor diz que se você olhar para uma mulher, você que é homem, e no coração desejá-la sexualmente, deixar que esse desejo lhe consuma a alma naquele momento, você já adulterou com ela. Percebe como é grave a coisa? Portanto, olho vivo e liguem os fios. Deus não se deixa escarnecer. Quero finalizar, voltando aqui ao texto básico, e as perguntas, até o momento, vamos responder. Devo mesmo dar esmolas? Sim. Ah, pastor, mas alguém me disse que eu não deveria dar porque ele vai gastar nisso, naquilo. Veja bem, prudência. Se você sabe que ele vai gastar em drogas e outras coisas, realmente você não pode dar, não deveria dar. Todavia, se você não tem certeza, dê. Porque você vai estar fazendo uma obra de caridade, uma obra de misericórdia. E você vai receber da parte do Senhor recompensa. E Ele a maledicência. Você me entendeu agora? A segunda pergunta, tenho vergonha de orar em público, pastor, o que eu faço? Comece orando baixinho, de você para você mesmo, para Deus. Oração curta, simples, clara, objetiva, sincera. É isso que Deus quer. Deus não está preocupado em orações solenes, impostadas, nada disso, pelo amor de Deus. Você me entende? Meu dinheiro, minha vida? Não. O seu dinheiro é parte de você, não é o seu todo. E se você se diz cristão, e no entanto é mão de vaca miserável, não dá dízimo, não dá oferta, não contribui com nada, o seu cristianismo é mentiroso. Você é uma fraude como cristão. Você me compreende? Eu sei que sim. Quarta pergunta. Olhos maus, olhos bons. Já falei. Há olhares e olhares. A forma como você olha alguma coisa ou como você olha alguém diz muito sobre a sua personalidade, sobre o que você é, sobre o que você pensa, em que você age. Obrigado a você de coração pela sua audiência. A paz do Senhor. Esta foi a parte A de nossa mensagem. Vídeo 92 e Mateus capítulo 6, do verso 1 ao verso 23. Sexta-feira que vem,
vamos dar continuidade até o verso de número 34. Obrigado e rogo a você, suplico e imploro que você possa nos ajudar a se inscrever no nosso canal e também compartilhando os nossos vídeos com seus amigos e irmãos. Obrigado de coração. A paz do Senhor e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Um abraço e até sexta-feira, se Deus quiser.